Olá, como vai? A BH News TV, canal 9 da NET e canal 29, UHF, aberto para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e pela internet, www.bhnewstv.br, inicia hoje o Cena Política, com aquela vinheta belíssima que foi vista. Programa que vai inaugurar de forma precursora o debate das sucessões presidencial e estadual. Vai falar sobre os bastidores, antecipar informações e rumos, o conhecido vai e vem político. Hoje, nesta primeira edição de Cena Política, vamos fazer um painel, uma mesa de debates sobre a eleição de 2014, que já está presente na ordem do dia, por meio, por exemplo, da presidente Dilma, candidata do PT à reeleição, ou mesmo do senador tucano Aécio Neves, que também já assumiu a sucessão, até para não deixar brechas para o partido adversário, para ficar em dois exemplos. Aqui em Minas há também um leque de candidatos se posicionando, já entrando ou doidos para entrar em campo, arregaçando as mangas. Até porque o governador Antônio Anastasia, como se sabe, não pode disputar a reeleição. O imortal cronista João Saldanha, colocado contra a parede, questionado pela imprensa nas eliminatórias da Copa de 1970, porque queria convocar Pelé e Tostão para a seleção, os dois ocupavam a mesma posição em campo, disse: vou convocar todas as feras. Cena Política também convocou feras do jornalismo político de Minas e do Brasil para inaugurar esse debate. Carla Kreft. Vamos começar pela fera feminina. Esse sobrenome seu aí é holandês, alemão, holandês. Ela é chefe da editoria política do jornal O Tempo desde 2007. Foi repórter política do mesmo jornal. Repórter também de política do jornal Estado de Minas. Na Rádio Inconfidência, foi repórter e editora. Ainda ocupou a Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Contagem. Carlos Lindenberg, um decano da crônica política de Minas, não pela idade, mas pela trajetória brilhante. Foi chefe da sucursal da revista Veja, em Minas, durante 8 anos. Chefe de reportagem da Rede Globo Minas. Também chefe da sucursal do jornal O Globo. Secretário de Comunicação do Governo do Estado, diretor de redação e colunista do jornal Hoje em Dia, foi comentarista da TV Bandeirantes, a Band, atualmente é comentarista político da Rádio Líder em Minas, a Itatiaia, e da revista Viver Brasil e do jornal Tudo. Orion Teixeira, talento do jornalismo político. Foi repórter da sucursal do jornal Tribuna de Minas, em Belo Horizonte, comentarista e apresentador da TV Record, entre 1992 e 1994. Repórter, colunista e editor de política do jornal Hoje em Dia. Assumiu recentemente a coluna Política no Hoje. Também comentarista político da rádio Band News. Eu sou Carlos Barroso. Há uma inflação de Carlos aqui. Carlos, Carla, né? Esse nome tá bom para a política, né? Sou comentarista e diretor de jornalismo da BH News TV. Carlos Lindenberg, falei que você é decano, expliquei que não é pela idade não, né? Uma deferência pela sua trajetória brilhante, como eu disse. Mas a sucessão já começou, já foi assim colocada em campo. A presidente Dilma, inclusive, semana passada, se reuniu com o mentor político dela, Lula, e com o Aloysio Mercadante, o ministro da Educação, que poderá ser o chefe da campanha, mas eu acho que vai ser o Antônio Palocci, que vai ficar por trás lá, né? Mas com aquele negócio que ele enriqueceu muito rapidamente, ele não pode aparecer, né? Eu acho que ele vai ser. Mas já está começando por lá e caindo aqui, né? Caindo aqui também, que a sucessão também está entrando em campo em Minas Gerais. Como é que você está analisando esse processo antecipado de sucessão? Bom, a campanha já começa realmente e começa para nós aqui com uma característica bem interessante, né? Nós temos certamente dois nomes mineiros na disputa pela presidência da República, né? A Dilma Rousseff, que é a presidente, nascida em Belo Horizonte, embora com o Aécio disse que ela é gaúcha, né?
Mas dizem que o Aécio também é carioca, então não se pode levar muito a sério esse tipo de coisa, não. O que acontece é a Dilma é nascida em Belo Horizonte, fez carreira política no Rio Grande do Sul, né? E o Aécio, nascido, criado aqui em Belo Horizonte, feito político em Belo Horizonte, de maneira que é uma sucessão presidencial que, para nós mineiros, tem essa característica que diferencia de outras eleições, né? Isso não quer dizer que isso seja o mais importante da campanha que virá por aí. Mas é uma campanha que está em andamento, já começa, os arranjos, né, já começam a acontecer. Como você disse, isso cai para Minas Gerais, como cai para os outros estados, porque a eleição vai ser tanto para presidente da República como para os governos estaduais. E aqui em Minas há um vazio, digamos assim, uma liderança predominante e única, para não dizer, do senador Aécio Neves, e a essa altura não há nada estabelecido. A única coisa que se sabe, pelo menos até onde eu sei, é que a candidata Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, é candidata à reeleição, e o governador Antônio Anastasia não pode ser candidato à reeleição. O resto está por vir. Está nesse bolo aí, né, Orion? Você acha que Aécio é candidato a presidente ou governador do estado? Bom, eu acho que ele está se colocando a presidente da República, né? Porque eu acho que ele já, digamos assim, já cumpriu essa etapa da vida dele, da vida pública e política dele por 2 vezes. Eu acho que ele não faria novamente esse curso em Minas Gerais. Eu acho que ele é candidato, e acho que é irreversível até a sua condição para acrescentar nesses fatos consumados que o Lindenberg colocou há pouco, de que Dilma é pré-candidata à reeleição, assim como Anastasia poderá vir a ser candidato ao Senado, já que ele não pode ser candidato à reeleição de si mesmo. Eu acredito que podemos acrescentar que o senador Aécio Neves está nessa categoria também de um fato já colocado e que é irreversível na cena política de hoje. Carla, mas assim, a Dilma, vou colocar esse assunto ainda para você, a Dilma batendo lá em 80%, como está hoje, né? 80%. E fez aquela faxina e naturalmente a fama ainda permaneceu, né? Você acha que como é que vai ficar essa eleição, Aécio, Dilma? Eu acho que o Aécio é realmente candidato, eu acho que ele já venceu o principal obstáculo que ele teria para uma candidatura, que era a resistência do PSDB paulista, né? Você acha que já está vencido Acho isso? que está vencido e acho que isso vai ser sacramentado agora, no final dessa semana, quando ele vai ser eleito presidente do PSDB nacional, né? Vai ter chance aí de andar pelo país todo, fazer campanha, né? Agora, fazer um diagnóstico é muito, muito complicado, né? Claro que uma reeleição, o candidato à reeleição, ele tem mais facilidades, né? Ele tem alguns privilégios e algumas facilidades que os outros não têm. Mas eu acho que vai ser uma eleição muito diferente de todas as outras que a gente já teve recentemente. Apesar de ser uma reeleição, não é uma reeleição onde o candidato tem a força de um Fernando Henrique Cardoso ou de um Lula. A gente tem uma candidata que é presidente, que é candidata à reeleição, mas que é dependente politicamente de uma outra liderança. Você acha que ela não criou um voo próprio, não? Acho que não. Acho que ela ainda é muito dependente de Lula. E, assim, uma coisa é o Lula trabalhar a eleição dela pela primeira vez. Outra coisa é ele tentar a reeleição, né? Eu acho que tem esse fator que... E a gente tem pela primeira vez também um candidato do PSDB que não é José Serra nem Alckmin. Né? Que já apanharam várias vezes, né? Isso, e que trazem uma mineiridade, que conseguem fazer um enfrentamento com a Dilma desse ponto de vista, né? Eu acho que vai ser uma eleição mais disputada do que as outras. E a gente tem, né, Orion, esse outro quadro aí, né? Do Eduardo Campos, o governador de Pernambuco, né? Que também está nessa, né, eu acho que ele está um pouco patinando, né? Será que é candidato? Será que não é? O que vocês estão achando? Não, eu acho que o Eduardo Campos, eu acho que ele não definiu ainda uma candidatura. Acho que ele está para definir uma candidatura, acho que está mais para lá do que para cá, ou seja, está mais próximo de ser candidato do que de não ser candidato. Ainda essa semana o governador da Bahia, Jacques Wagner, né, deu uma entrevista à Veja, defendendo a candidatura, o apoio do PT à candidatura do Jacques Wagner a candidatura do Eduardo Campos em 2018. Uma maneira de evidentemente, facilitar a reeleição... Seria prematura agora? Seria prematura e seria a maneira também de facilitar a reeleição da Dilma, de vez que
sendo o Eduardo Campos da base política da Dilma, evidentemente que saindo de lá para disputar a eleição, enfraquece o lado do campo político da Dilma e melhora o campo da oposição, com a Marina e com o Aécio Neves. Orion, e essa chapuletada, vamos chamar de chapuletada, que o governo federal está dando nessa rede sustentabilidade que tenta ser formada pela Marina Silva, ex-ministra, né? Eu até encontrei com ela, e fui aqui, ela vi esses dias, mas encontrei com ela num evento fora falei, como é que você está vendo sua colega de ministério, as duas foram colegas do governo Lula, dando essa, não falei chapuletada, falei outra palavra, no rede sustentabilidade. Como é que você está? Antes eu queria só acrescentar o que o Lindenberg disse. Eu acho que Eduardo Campos, governador de Pernambuco, presidente nacional do PSB, né, PSB, partido do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ele acho que ele é o melhor candidato, o melhor pré-candidato para 2018 até agora. Acho que ele está se cacifando nesse processo, né, se colocando, se expondo e dando visibilidade ao seu nome, ao seu projeto político. Mas eu acho que ele é um forte candidato, sim, para 2018. E interessa hoje ao senador Aécio Neves tê-lo como candidato, como também a Marina Silva, por essa futura rede sustentabilidade, que é o partido que ela tenta criar e o governo federal tenta impedir. Eu acho que isso aí não vai proliferar, não vai prosperar, porque ela vai conseguir, pelo menos do ponto de vista legal, ter autorização para criar o seu próprio partido. Porque mas é inconstitucional. Tem um projeto lá que está no Congresso, inconstitucional. É inconstitucional esse projeto, ele não vai à frente, porque o próprio ministro do Supremo, Gilmar Mendes, já questionou e suspendeu essa tramitação. O procurador-geral também reconhece que há uma inconstitucionalidade, porque a livre organização, a manifestação do pensamento está sendo interrompida por uma decisão de um projeto extemporâneo que chega aí na 10ª hora, às vésperas da eleição presidencial, para tentar impedir uma outra candidatura. Isso é casuísmo. Se quiserem, por exemplo, estabelecer um projeto, discutir os limites da vida partidária, que o façam sem esse casuísmo. Quem sabe até a partir do dia 20 de dezembro de 2015, por exemplo, essa lei possa vigorar. Foi um tipo pacote de abril, né? Porque teve aquele pacote de abril da ditadura e isso aí foi jogado em abril agora de 2013. Desculpe. Deixa eu complementar aqui o que o Orion estava dizendo, que eu acho que oportuna essa observação que o Orion fez, é que ele dizendo que o governador Eduardo Campos é candidato para 2018. Eu coloco nessa mesma condição o senador Aécio Neves. O Aécio também é candidato para 2018. Eu acho que tanto o Aécio quanto o Eduardo Campos vão disputar agora 2014 para cacifar para 2018. É evidente que... Mas você parte do princípio, se me permite, que o favoritismo da presidente Dilma Rousseff é inquestionável e vai ser incontestável até lá. E eles sabem disso, né? Sabem melhor do que nós. Mas nós não sabemos. Acontece que em política a gente conta com o imponderável. Vai que a presidente deu um tropeção aí na frente, portanto, um dos dois que estão aí na disputa pode se beneficiar disso. E nós temos a economia, como diria o americano, né? A questão da vilã da economia, claro, né, cara? Mas só para reforçar essa questão que o Orion colocou, eu estou absolutamente seguro, até porque já me foi dito, né, por um deles, que essa disputa de 2014 é realmente uma disputa, uma preliminar do jogo principal, que seria 2018. Eu acho que esse é um dado importante. Um outro tema que o Orion abordou e que eu queria fazer um ligeiro comentário é sobre esse projeto que está na Câmara com relação aos novos partidos. Acho que a colocação que você fez é perfeita do ponto de vista da constitucionalidade ou não do projeto. Agora, eu quero estranhar a intervenção do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, na tramitação do processo. Acho que esse é um processo que deveria começar a se esgotar na Câmara e não ser levado para o Judiciário. Acho que o Gilmar Mendes, mais uma vez, foi intempestivo ao entrar com embargo, com uma ação para impedir que a Câmara continuasse discutindo um projeto de lei. Eu acho que essa é uma invasão gravíssima de um direito que é da Câmara de discutir o projeto. Lindenberg, desculpe, nós vamos ter de, como dizem, né? Nós vamos ter de faturar, né? Vamos ter de faturar e voltar daqui a pouco com esses feras. Lindenberg, Carla, Orion, e até com uma pergunta. Vamos voltar à discussão aqui para a sucessão em Minas. Aécio Neves, por exemplo, mandou parar, assustar a briga lá no grupo dele para ver quem é candidato. Voltamos daqui a pouco.
voltamos com cena política, sucessão presidencial, estadual e o que mais vier por aí, nós vamos debater. Carla, eu estava falando no intervalo, antes do intervalo, que o Aécio mandou parar lá a briga de bastidor, uma briga de foice que estava tendo do grupo político dele, todo mundo querendo ser candidato, já que a Anastasia não pode se candidatar, né? Exatamente. Como é que você está vendo essa? Você acha que ele vai conseguir sustar as vaidades, o jogo a tentativa? Certamente. Ele manda e não pede? Certamente, eu acho que está sob o controle dele. Os próprios pré-candidatos já assumem publicamente que a escolha é dele, que os nomes estão à disposição dele. Eu acho que a escolha, no final das contas, vai ser dele mesmo, né? E vai ser uma escolha muito linkada com a sucessão nacional, né? A gente tem três pré-candidatos, digamos assim, do PSDB, né, ao governo de Minas. Só três? Tem um monte. E o atual vice-governador, Alberto Pinto Coelho, que é do PP. Agora, a conversa com o PP, ela não acontece desligada da posição que o PP vai adotar nacionalmente, né? O PP apoia a Dilma Rousseff, né, em âmbito nacional, e apoia o governador Anastasia aqui. Portanto, ao contrário de eleições anteriores, onde deu para fazer uma dobradinha, né? Então tinha o Lulécio, o Dilma Zia. Esse ano não dá, porque a Aécio é candidata a presidente, né? Então não dá para ter um candidato lá e um diferente aqui. Eu né? nem vou falar que os partidos são partidos, que é um lugar comum. Falar que são fatiados, né? Não, Mas, Barroso, a política mineira, ela é personalista, não é partidária, como acontece em São Paulo, por exemplo, né? Então, aqui, é como se diz, o Aécio vai decidir, manda quem pode, obedece quem tem juízo, desde os tempos, né, idos e havidos aí, da política mineira. Eles diziam que quem mandava aqui na Polícia de Minas era o PL, Palácio da Liberdade. Agora eu estava pensando que é o PTV, é o Palácio Tiradentes das Verbas. Que agora está na cidade administrativa, é Tiradentes, né? É o eufemismo do Palácio da Liberdade, continua sendo o mesmo, né, com a mesma credencial e o mesmo cacife político. Você disse, a Carla comentou, a questão dos três. Eu acho que Aécio, ele tentou, ele não vai conseguir suspender esse processo. Eu acho que ele apenas deu um break, uma paradinha, uma interrupção, para que o candidato que ele gostaria que tivesse prosperando nas bases, pudesse entrar em cena, que é o presidente regional do PSDB, deputado federal Marcos Pestana, que estava aquém do processo. Eu ouvir você. Não, não sei, acho que a essa altura não tem nenhum nome. O Orion bateu assim. Não, eu acho que a essa altura não tem nenhum nome que você possa dizer, não, o nome de preferência é A, B ou C. Pode até ter uma relação mais próxima com um ou outro. Mas, como disse a Carla e disse com propriedade, o que vai definir a escolha aqui vai ser o cenário nacional. O cenário que o Aécio achar mais desejável para ele, aquele mais favorecer a candidatura dele à presidência da República, é aquilo que vai montar aqui em Minas. Se for com o Marcos Pestana, que seja com o Marcos Pestana. Se for com o vice-governador Alberto Pinto Coelho, vai ser com o Alberto Pinto Coelho. Quer dizer, ele vai escalar o time dele, ele tem toda a condição para escalar o time dele e vai escalar o time não tendo como meta, como objetivo, digamos assim, os interesses maiores do Estado de Minas Gerais. Ele vai olhar, Marina, me permita uma questão aqui. Só para concluir, Vossa Excelência permite? Dá para ver, né? É aquela coisa assim, não, questão de ordem. Questão de ordem. Só para concluir. Uma parte, já que... Na verdade, não me concedeu ele vai escolher o nome da conveniência dele, da conveniência política dele. E qual é essa conveniência, Lindenberg? Não se sabe a essa altura. Mas veja bem, o que eu queria exatamente acrescentar nesse ponto da minha parte é o seguinte, porque nós falamos há pouco, até no bloco anterior, que o grande projeto de Aécio e de Eduardo Campos seria a sucessão de 2018. Eu acho que, assim, que o projeto político do Aécio, em primeiro lugar, antes de ganhar a sucessão presidencial, é não perder Minas Gerais. Você concorda? Claro, evidente. Ele não pode perder Minas Gerais. Manter na rédea curta, né? Até porque se ele perde Minas Gerais... Ele perde 2014 e 2018 também. Ele vai perder... Então ele precisa de ter esse cacife político. Ele tem que ter essa base. E vai ser uma disputa dura, porque vem aí o Fernando Pimentel e vem com muita força, vem com a dupla responsabilidade de ganhar o governo e dar a vitória a Dilma aqui em Minas Gerais. Portanto, não veio para brincar, não vem como veio na campanha para o Senado, em que ele apenas foi um figurante naquela campanha, ele vem para disputar mesmo, para valer.
né? E o Aécio sabe disso, ninguém, não tem nenhuma criança nesse jogo. Daí a incerteza em ter um candidato definido hoje, Então, por exemplo. então é que a essa altura, Orion, você vai concordar comigo, é que se você não tem um nome, qual é o nome da preferência do Aécio, do ponto de vista político? Nenhum dos quatro, nem o Diniz Pinheiro, nem Alberto Pinto Coelho, nem o Marcos Pestana e nem o Danilo. Não. Nácio Danilo. Rodrigues. Nácio Rodrigues. Nácio Rodrigues, que são um dos nomes citados. Fala-se até na Andréa Neves como uma possibilidade remota, digamos, né, uma coisa assim, para resolver uma situação, que eu acho também uma coisa difícil. Mas é um nome confundir o processo, falado. né? Por quê? Porque, na verdade, o projeto é do Aécio. O projeto não é do governo do Estado, é do Aécio Neves. É legítima a postulação dele, não é que se condenar isso. Mas ele vai vai armar o time dele aqui de acordo com a possibilidade de vitória dele lá em cima. Porque você disse, só para concluir também, que 2018, o horizonte de todos eles é 2018. É evidente, é 2018. Mas, como eu disse, pode haver um tropeção da presidente ao longo do caminho, durante a campanha, e aquele que estiver melhor posicionado pode ganhar a presidência da República. Eu só queria colocar essa questão aqui. Vocês acham, né? Se há essa possibilidade, por exemplo, tem fontes, todos nós temos fontes aí que afirmam que o governador Antônio Anastasia certamente vai sair candidato ao Senado. Certamente ele vai sair candidato ao Senado. Por exemplo, e vai para o governo Alberto Pinto Coelho, o vice-governador. Poderia haver um acordo com o vice-governador, falar, você fica aí 7 meses, você vai virar governador, mas o candidato vai ser outro, ou ele vai falar, não, eu estou no governo, eu quero disputar a reeleição. Acho que vai ter um impasse aí, não, Carla? Eu acho que todas são as possibilidades. Mas não existe um impasse duro aí nisso aí, não? Eu acho até que pode haver, assim, assumindo o governo oficialmente, ano que vem, o Alberto Pinto Coelho, ele fica impedido de uma reeleição, né? Ele vai ter só completa o mandato atual e terá mais um, caso seja eleito, obviamente, né? O que aconteceu com o atual governador Anastasia. O caso dele é do Anastasia, né? É uma fórmula bem sucedida, né, cara? É uma fórmula bem sucedida e é boa, né? A fórmula para dividir entre todo mundo quer ser o vice, os aliados. Em vez de ser o governador. De repente, eu acho que essa pode ser já uma alternativa, como foi feita outra vez, de fazer aí uma repartição entre os aliados. Agora, eu acho que o candidato predileto do senador Aécio Neves é o que é bom de voto, é o que é bom de urna, né? Eu acho que essa preocupação dele, não podia ser diferente, é aquele que tem mais viabilidade eleitoral. E essa definição, eu não sei. O próprio Aécio, né? É o Aécio. Porque ele transferiu uma transfusão de votos que ele fez com o Márcio Lacerda e o próprio Anastasia, que não tinha tido votos anteriormente. Eu acho que hoje está cedo da gente medir essa viabilidade, porque ainda estamos distantes, né? Eu acho que isso vai ser definido lá para março, abril do ano que vem, com esse critério, o critério da urna e com o critério das alianças em âmbito nacional, né? Você está achando que quando ele olha no espelho assim, espelho meu, qual que é o melhor candidato para essa imagem dele? É possível dizer. Mas o que é interessante é que nós falamos há pouco sobre o Eduardo Campos, falamos pouco menos ainda de Marina Silva, mas a gente vê que na história política recente brasileira existe uma polarização entre PSDB e o PT na disputa nacional. E não há espaço para uma terceira via, não tem tido esse espaço nem no plano nacional, nem no plano estadual. Daí que a gente pode deduzir, talvez, que Dilma e Aécio, PSDB e o PT vão disputar, vão digladiar nesse processo eleitoral aí, e a terceira via, deixando o Eduardo Campos para esse futuro 2018. Eu queria até comentar uma questão aqui que eu sou repórter político há mais de 30 anos, né? É chato que a gente fica revelando a idade, né? Mas exatamente há 33 anos. Você começou muito novo, né, Barroso? Exatamente há 33 anos. Eu nunca vi o PT sem briga de facão. É facão lá, né? Lá não é faca, não. Falei outra briga de faca. De facão, quando há uma disputa, um candidato a governo. Desde aquela época, João Paulo Pires, né? Virgílio Guimarães. A gente tem toda essa história aí. Mas agora mudou, né? Está tranquilo. Mas não é fruto de entendimento. Não é fruto de entendimento. Não é fruto de entendimento. Porque o outro lado não tem força política para peitar e sujeitar. Eles falam assim, quem for candidato deu um passo à frente, os outros todos ficaram no mesmo lugar. Exatamente. Que o Patrus disse, não, eu sou candidato a deputado. Ele teve 520 mil votos em 2002. Foi o deputado mais votado da história de Minas, né? Não vai entrar mais, ele vai ser candidato a deputado. Então o Pimenta
Pimentel está com a linha solta aí, né? Não, claro, talvez, como pontuaram o Orion e a Carla, não foi por um entendimento, Sim. foi por uma necessidade, ou uma conveniência. Quer dizer, não há, o Pimentel tem o controle absoluto do PT no Estado hoje, né? Ele tem esse controle, tem essa condição que é muito decantada, né, de amigo pessoal da presidente, né, tudo mais. Vai ser da coordenação da campanha, dizem. Dizem que vai ser da coordenação da campanha. Ele tem que preocupar com a campanha dele, né? Então, eu acho que melhor é preocupar com a dele do que com a da Dilma. Mas, enfim. Então, o PT, você disse bem, parece que está harmonizado internamente em função dessas conveniências que aparecem de vez em quando. Então, acho que vem com um candidato, acho que vem mais ou menos de uma maneira monolítica, não vem fracionado como vinha de outras vezes, né? Isso significa, como eu disse na minha intervenção anterior, que é um candidato competitivo, não vem para apenas disputar, como fez para o Senado na última eleição que disputou, e vai ser uma disputa duríssima. Acho, reforçando o que a Carla disse, que realmente a essa altura não dá para dizer quem é que é o candidato do Aécio, né? Eu acho que nem ele sabe quem é o candidato dele, nem ele sabe. Ele vai... O Aécio é muito habilidoso, o Aécio tem uma política no DNA, né? Então ele não se deixa levar por impulsos. Ele vai trabalhar isso até o último momento para avaliar o cenário nacional em primeiro lugar, o cenário local em segundo lugar, e aí ele, que é o dono do jogo do lado dele, dono da bola, né, no lado dele, vai dizer, olha, o candidato que eu acho melhor é fulano de tal, que seja Alberto Pinto Coelho, se depender do cenário nacional, que seja o Marcos Pestana, que seja o Diniz Pinheiro, né? Enfim, ele vai definir isso no momento que ele achar da conveniência. Daí, aquela reunião que ele teve aí uns 20 dias atrás, à noite, sexta-feira, no Palácio da Liberdade, com os candidatos, os prováveis candidatos, mais o Danilo de Castro e a Anastasia, para dizer, olha, gente, ninguém vai ficar discutindo isso mais publicamente, tá? E na hora certa nós vamos discutir isso. Pronto, acabou, botou uma pedra em cima. Muito bem, nós vamos voltar daqui a pouco com esse debate. Não é porque eu sou aqui da BH News, não, mas é um debate que está muito bom sobre a sucessão, antecipando essa discussão na TV de Minas, quem sabe até do Brasil. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Cena Política e aproveitando a conversa que a gente teve aqui no intervalo, o Orion até me deu uma boa dica, PMDB. PMDB, que eu saiba, tem um sonho de consumo para as eleições aqui de 2014. Esse sonho de consumo se chama Josué Gomes da Silva, filho de Zé Alencar, com quem até eu fui assessor de imprensa na campanha dele ao Senado. O PMDB sai, Orion, no seu entender, com o candidato, consegue esse sonho de consumo, ou vai ser com o Quintão, ou vai ser com o Clésio Andrade, o senador? Não acredito em candidatura do PMDB. Não. Acho que eles buscam valorizar a sua posição. Mas eles falam que querem um candidato para puxar voto, né? Não é projeto do PMDB ter candidatura majoritária de governador, de prefeito, de presidente da República. Eles aprenderam o caminho das pedras. Então é mais blá 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 deles. Eles formam uma grande base parlamentar no legislativo, que é quem tem poder, tem controle sobre o próprio governo e consegue ter benefícios de estar neste governo. Então o PMDB, eu não acredito que o senador Clésio Andrade, até porque eu acho que ele não tem ainda essa trajetória eleitoral que sustente, que dê sustentabilidade a uma candidatura de governador majoritária como essa. Ele é senador, mas você sabe que ele é senador na condição de suplente. Ele pode tentar
quem sabe, nessa chapa de reeleição como senador, com um governador de forte e conseguindo se eleger, possa eleger também o senador da chapa. Mas esse sonho de consumo dourado de um mega empresário... Não é só dele, né? Os políticos descobriram que para vencer a eleição é preciso chamar pessoas não políticas, técnicos, empresários, juristas, enfim. O Zé Alencar, você viu o projeto Lula, nós tivemos o próprio Zezé Perrella entrou na política, não era um político de carreira, tá certo? Mas o Zé Perrella tinha futebol. O próprio Clésio Andrade e o Márcio Lacerda, que a Aécio descobriu e conseguiu convencer até o PT a apoiá-lo em 2008. E em 2010 houve aquele rompimento entre os dois. Eu só queria voltar na questão que o Lindenberg colocou no bloco anterior da sucessão estadual. Aécio mandou suspender, mas um dia seguinte, uma semana depois, o deputado federal Marcos Pestana se reelegeu presidente estadual do PSDB. No dia seguinte, ele já estava na Assembleia Legislativa, circulando pelos gabinetes até da oposição, buscando um entendimento, conversação. Quer dizer, eu acho que ele estava tentando recuperar o tempo perdido, porque o Pestana sempre fez uma trajetória política muito individualista. E ele, então, precisa provar que ele não é tão mal assim como a imagem dele ficou muito ruim entre os políticos, né? Então, ele está buscando agora buscando essa, digamos, essa sustentabilidade, esse apoio político que falta a ele. Você falou que acha que ele é o candidato do Aécio. Você acha que os dois têm identidades ou é questão eleitoral? Não há dúvida da identidade entre eles. Eu sei que os tucanos, ele enquanto presidente regional do PSDB, ele vai defender primeiro os interesses dos tucanos. Os tucanos estão no poder em Minas Gerais há 12 anos. Por que abririam mão? Por que para o Partido Progressista, o PP, do vice-governador Alberto Pinto com ele? Por que outro nome, que não o próprio tucano? Não vai fazer igual o PT fez na prefeitura não, né? PT entregou. Mas se você levar em consideração um outro aspecto com relação a isso, Leão, aliás, eu acho que você fez na sua intervenção anterior uma análise correta com relação ao PMDB. Aí você dissecou bem a questão do PMDB, o PMDB é isso aí, não se altera, não vai se alterar. Você foi taxativo ali, não há nem o que comentar muito sobre aquilo, você colocou muito bem. Com relação ao Marcos Pestana, eu acho que comete um engano. Eu acho que o Marcos Pestana não tem densidade eleitoral, não tem liderança dentro do partido. Exato. Tá? É apenas mais um deputado federal, tem uma relação pessoal boa com a Aécio, assim como tem o Nácio Rodrigues. Do ponto de vista eleitoral, se for aqui para fazer uma avaliação, né, e com toda a possibilidade de equívocos e injustiças, é evidente que o Diniz Pinheiro tem muito mais densidade, muito mais força política, até porque é presidente do poder, do que o Marcos Pestana. Está percorrendo o estado todo, né? Claro, está fazendo esse movimento da saúde aí, que é exatamente um movimento de mobilização do eleitorado, né? Mas eu acho que nem por isso é também o candidato da preferência do Aécio. Porque eu acho que a essa altura a Aécio não tem preferência por ninguém. Ele só vai esperar o momento exato, o momento certo, para, avaliando o quadro nacional e o quadro local, ele vai definir por um nome, que pode ser qualquer um desses quatro ou um outro nome que aparecer. A intervenção da Carlinha, estou te chamando de Carlinha, efetivamente. Fica à vontade. Eu queria fazer 3 observações. Concordo com você em relação ao PMDB, realmente o PMDB não deve ter candidato em Minas. Essa resposta foi dada quando Antônio Andrade assumiu o ministério, né? Ele assumiu o ministério, falou que aquilo não era moeda de troca. Uma semana depois ele falou que tinha que reconversar, rever a posição do PMDB e, quem sabe, andar junto com o PT. Não vai ficar em linha, né, de apoio ao Pimentel, né? Sim, acho que está correto isso aí. Correto assim, não sei se está correto. Acho que já está alinhavado isso aí. PT e PMDB saem juntos em Minas Gerais. E eu queria fazer uma observação em relação à escolha ou não de Marcos Pestana. Eu acho que quando ele assume a presidência do PSDB de Minas, já há uma sinalização aí de que ele não é o dileto. Ele não é o dileto. O PSDB tem uma tradição de que os presidentes de partidos não são os eventuais candidatos. O PSDB gosta de fazer essa distinção e deve fazer uma exceção agora para Aécio Neves, que eu acho que vai assumir a presidência. Mas eu acho que vai ser a primeira exceção, se não me lembro, se minha memória não está me traindo aqui, vai ser a primeira exceção dentro do PSDB, um dirigente partidário que assuma a presidência, seja nacional ou regional, e saia candidato, né? Eu acho que... Você acha que uma coisa pode normalmente excluir a outra?
Eu acho que o PSDB faz isso, faz essa exclusão, né? Então eu acho que Cara, eu dificilmente... queria te aproveitar a estreia do Cena Política para fazer uma aposta com vocês aqui. Eu acho que se não houver uma solução heterodoxa, que o Aécio gosta desse tipo de marqueteiro que ele é, de factoides, de medidas que só ele viu, só ele enxergou, né? A visão que nós não temos. Mas eu acho que se não houver uma solução heterodoxa, o candidato vai ser o vice-governador Alberto Pinto Coelho, com o Diniz de vice. Eu não Fala aí, sei essa não interrompendo, desculpa, Carla, mas essa é exatamente se você conversa com os políticos, de modo geral, como você conversa, você e eu conversamos, né? É do nosso ofício conversar com os políticos, né? Você vê essa possível chapa é a que mais é comentada. Seria na avaliação dos políticos, sobretudo dos deputados, né? Essa é a chapa, seria, digamos, a chapa ideal no meio político, sobretudo entre os deputados. Evidentemente que aqui não vai aqui nenhum demérito para o Marcos Pestana, que é um deputado federal, foi deputado estadual, foi secretário de saúde, é uma pessoa com uma folha de serviço prestada ao Estado de Minas Gerais enorme. Não há nenhum demérito com relação a isso. Com relação ao Nácio Rodrigues também, mas o que se fala muito no meio, você deve ter ouvido tanto quanto eu, que a chapa que seria mais palatável, ou seja, aquela com maior potencial eleitoral, seria o do vice Alberto Pinto Coelho, que já estará exercendo o governo do Estado, somando-se ao Diniz Pinheiro, que é do PSDB, como vice. Essa seria a chapa mais comentada. Mas, como eu disse e repito, né, nada disso vale por enquanto. Só vai valer mesmo na hora que o senador Aécio Neves tiver esse quadro bem definido para ele, e ele vai sair com uma solução que pode também ser a solução heterodoxa que você mencionou aí rapidamente. Que pode, inclusive, ser um nome que não seja nenhum desses, né? Ele já fez isso outras vezes, né? E tem nomes gravitando aí, né? Sim, empresários. ele fez isso na escolha, por exemplo, do candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2008, né? O Márcio Lacerda apareceu no mundo político de repente, né? Eu lembro que ele fez a filiação dele mais ou menos em setembro, outubro e janeiro do ano seguinte, ele virou candidato. E você acha que ele pode ser candidato novamente a governador? Pelo PSDB? Eu acho que assim, eu acho que a possibilidade é muito remota. Eu acho que haveria uma possibilidade se realmente, é ótimo falar isso porque me dá a oportunidade de falar um pouquinho da eleição nacional, que a gente passou assim meio pode meio voltar aqui, a gente vai e volta, Campos, não há problema. Mas eu acho que o Eduardo Campos realmente é candidato para 2018, mas acho que ele até quis ser candidato. Teve um momento... Gostou, né? Gostou, entusiasmou com o projeto. Acho que ele estava entusiasmado e tal. Mas não era uma medida, não era uma iniciativa prudente, né? Você deixar a base de governo para uma candidatura, sendo que essa candidatura já tem um candidato de oposição, que é a Aécio Neves, né? Quer dizer, ele deixaria a base de Dilma, não poderia adotar a posição de oposição, porque a oposição já está... Ou seja, ele ia ficar exatamente no meio do caminho. Os postos estão ocupados já, né? Os dois postos já ocupados, ele perderia... E na verdade, o PT já está convencido disso e o próprio PSB está convencido disso, na medida em que Lula diz para aliados de que eles vão estar juntos, os dois vão estar juntos no mesmo palanque em 2014, né? PT e PSB vão estar juntos. Aí o Jacques Wagner, que é um companheiro, né, que é da confiança de Lula, e adora dizer aquilo que o Lula não está muito com vontade de dizer diante, né, da imprensa, Jacques Wagner vem e diz isso, né, que ele é um grande candidato para 2018, e aí o Eduardo Campos dá uma recuada e começa a fazer um discurso menos de candidato e mais de aliado, né? Assim, já dá para notar isso do final de semana passado para cá, inclusive ele falando que não é para antecipar a discussão. Eu estou falando nisso dos partidos fatiados. Né? O PSB vai ficar fatiado. Uma banda apoia Dilma, outra está junto aqui com a Aécio, né? E aqui em Minas, como é que isso vai ficar? Isso eu perguntaria a você. O PSB, o PP, PSD também, né? O PT, o PTB, o PP, eles vão ter que decidir. Como eu falei, não tem mais Dilmazinha nem Lula. A eleição presidencial é bom, por exemplo, dar um alinhamento, né? Dá quase que uma vinculação. Embora não exista mais o voto vinculado. O PP, o Partido Progressista do vice-governador Alberto Pinto Coelho, adota uma posição de neutralidade. Eles, no plano nacional, eles não apoiam ninguém e liberam os estados. E sabem que depois que aquele eleito vai precisar do apoio do PP para ter governabilidade. Não é isso, mas o PSB todos os partidos
diz exatamente isso. Os presidentes dos regionais, né, dos diretores regionais, falam exatamente isso. Tanto do PP, como do PTB, como do PR, né, todos eles falam isso. Não, são coisas... o partido vai ter um posicionamento no plano nacional e libera os diretórios regionais para apoios. Esse é o discurso do momento, de hoje. Né? Lá na frente, quando houver realmente a hora da decisão de quem vai ficar com quem, a gente vai ver se vai ser exatamente isso. Se vai haver essa liberação geral que eles estão dizendo hoje. Por quê? Porque exatamente o cenário é difuso. Você não tem nada seguro pela frente, a não ser a candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff, a possibilidade muito grande do Aécio ser candidato, uma possibilidade um pouco mais distante do Eduardo Campos, né, e a Marina com essa dificuldade ainda de criar o partido dela, mas que se dispõe também a disputar. É isso que a gente tem. Fora disso não tem mais nada sustentável, mais nada que a gente possa agarrar como uma âncora para poder dizer, olha, o caminho vai ser esse. Ô, Léa, você me desculpa aqui novamente, tem que interromper por causa do faturamento, né? O faturamento. E vamos voltar para o próximo e último bloco, colocar o prefeito Márcio Lacerda, que houve já um pouco de discussão aí sobre o PSB, mas eu queria conversar mais, debater mais os caminhos ou descaminhos do prefeito Márcio Lacerda. Daqui a pouco. Voltamos com cena política e, como eu falei antes, colocando aí no tablado o prefeito Márcio Lacerda, quais vão ser os caminhos dele. Começar com o Crift. Qual que vai ser o caminho? Estávamos falando da candidatura de Eduardo Campos à presidência, né, da República, e a pequena possibilidade dele ser candidato, né, nessa eleição. Eu acho que ele não sendo candidato, como acho que deve acontecer só em 2018 mesmo, eu acho que o Márcio Lacerda não sai. Eu acho que a possibilidade dele sair candidato ao governo de Minas seria para garantir um palanque do PSB aqui. Sim, né? o Eduardo Campos naturalmente não precisa eu falar. acho que isso não ocorre. Né? Agora, ele e o PSB de Minas terão que escolher um caminho a tomar. Né? Ele foi apadrinhado no início pelo PT, né? Na primeira eleição. Depois foi pelos tucanos. Mas antes Na disso, verdade, ele foi na sempre um primeira afiliado eleição, ele foi do Aécio. do então governador Aécio Neves. Sim. Porque você dizer que ele vai apoiar Eduardo Campos, eu acho que ele nem conhece Eduardo Campos pessoalmente. O Márcio Lacerda... Ele é ligado ao Ciro, né? Ciro Gomes. Ciro A Gomes. pedido do Ciro Gomes, ele foi filiado ao PSB pelo próprio governador Aécio Neves do PSDB. Então, acho que a ligação política de Márcio Lacerda com Eduardo Campos é mínima. Ele está muito mais associado a um projeto político dos tucanos, liderados aí pelo senador Aécio Neves, Sim, do que mas eu acho que o Ciro seria, né, Sim. fiel da balança, vamos dizer. Agora eu acho que a situação está um pouco diferente. Eu vou dar uma discordada de você. Porque na eleição agora recente para prefeito, né, na eleição do ano passado, o Ciro Gomes acabou tendo um afastamento, né, do Márcio Lacerda, na medida em que Márcio Lacerda fez uma opção pela aliança com o PSDB e se distanciou do PT. Eu acho que tem uma outra divergência agora, que o Ciro defende que o PSB continue na base de sustentação de Dilma e que defenda a reeleição de Dilma, né? E o Eduardo Campos, do outro lado, dentro do PSB, não, né? Eu acho que nessa divergência, o Márcio Lacerda deu uma alinhada com o Eduardo Campos. E eles se conhecem, sim, tiveram uma reunião em Brasília, começou todo esse processo, que eu acho que foi assim, o chute inicial para a antecipação dessa discussão da eleição em Minas Gerais. Né?
Foi, inclusive, o que acendeu a luzinha para o senador Aécio Neves, que falou assim, opa, meu aliado, meu amigo Eduardo Campos, chamou o Márcio Lacerda em Brasília para conversar com ele, para falar de um possível palanque, né? Está na hora de entrar em campo. Ou, assim, eu acho que se isso não foi assim tão claro, tão explícito, certamente aconteceu nos bastidores, né? Então, assim, hoje o PSB realmente ele tem dois lados. Ele tem um lado muito ligado a Dilma, via Ciro Gomes, Cid Gomes. Ministro. Né? E um outro lado, sim, e um outro lado muito ligado a Eduardo Campos, que ainda faz esse joguinho da candidatura própria e tal. E isso deixou o PSB daqui numa situação de alerta, né? O que fazer. Acho que é difícil Lindenberg, ele você ser acha candidato a que o governador. prefeito Márcio Lacerda tem condições de pleitear uma candidatura a governador? Você não consegue gerenciar nem a base política dele, sequer o partido dele na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Era exatamente isso que eu ia falar, eu tentei interromper o raciocínio da Carla aqui. Eu acho que ele não tem essa condição. Eu acho que o Márcio Lacerda, ou o PSB mineiro com o Márcio Lacerda dentro, embarcado, é uma linha auxiliar do PSDB. E vai ser linha auxiliar durante muito tempo. Se para o projeto político do Aécio, o projeto eleitoral do Aécio, for importante que o Márcio Lacerda dispute, é preciso que haja uma negociação nesse sentido. Senão, ele vai continuar na prefeitura, né? E com essas dificuldades que você apontou de articular a sua base. E o Márcio Lacerda está tendo dificuldades com a base política dele, isso é inegável, os conflitos com a Câmara, né? Enfim, ele tem dificuldade política. O Márcio tem um temperamento muito cartesiano, ele é muito sim, sim, não, não, pão, pão, queijo. Ele não é de ceder em muita coisa, ele cede em alguma coisa, mas não cede muito. E a política nossa, gente, é de um fisiologismo, de um clientelismo, coisa impressionante. E ele não está muito disposto a ceder a esse ponto. Então, eu acho difícil que ele tenha essa condição política de pleitear, como você colocou, pleitear uma disputa agora. O que eu acho que ele tem tudo para continuar, menos que seja da conveniência eleitoral do senador Aécio Neves. 6 anos de prefeitura? 6 não, 5, né? 6. Não acostumou ainda com o balcão, com o tomar lá da cara? Não faz o feitio do Márcio Lacerda, né? Não faz. Basta ver como foi para a composição do governo, né? Demorou, para completar o quadro dele, demorou meses, né? Agora, 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, ele completou. Ainda falta nomear muita gente, entendeu? Claro que tem ali a questão do PT, que está lá dentro, ainda tem que tirar muita gente e tal, mas enfim, ele não é de uma articulação rápida, ele não cede facilmente. Depura. Isso cria problema, é evidente que cria problema. Num sistema político como é esse nosso, né, em que vale mais o interesse pessoal, né, é difícil você que pensa de uma maneira diferente, como ele tem um raciocínio ainda empresarial, né, ainda que tenha tido a militância política lá atrás como estudante, né, é difícil participar desse jogo, né, porque os interesses individuais são fortes, são muito pesados, e as pessoas perdem inteiramente a noção do que seja interesse público para fazer a disputa do plano individual, né? Então isso é muito difícil. Mas, Lindenberg, como você falou, eu acho que se ele for assim, você vai concordar comigo, que se ele não cede ao fisiologismo, eu acho que é até positivo na prática política, seja estadual, local ou nacional. A própria presidente Dilma tentou fazer isso aí e ainda não conseguiu ter sucesso nessa relação com os políticos. Mas o que eu acho assim, mais difícil... Só para dizer, isso não quer dizer que eu estou fazendo aqui uma crítica ao Por isso que eu disse pelo contrário, eu estou fazendo um reconhecimento público da postura dele como homem público, de não ceder facilmente às coisas. E isso cria problema para ele. E ele vai levando, vai administrando os problemas que ele mesmo vai criando em função de não atender a esse fisiologismo, a esse clientelismo, que são marcas registradas da política municipal, principalmente. Ô, Orion, eu estava querendo assim, tocar aí no PSD, esse partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que aqui em Minas é dirigido por um empresário, né? Câmara Brasileira da Construção Pesada, da Construção... Paulo Safadi Simão. Safadi. E como é que você está? É um partido que você acha que pode ficar com quem aqui? Pesa alguma coisa? Eu acho que a definição do PSDB chegou o momento dessa definição. Na eleição passada, o PSD ligado a Aécio, os aecistas, venceram... Que estão com o pé no governo? Os PSD
ligado ao ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab, que está com o pé no governo federal também. Então, eu acho que assim, a definição de 2014 agora tende a favorecer a candidatura de Dilma Rousseff, de reeleição de Dilma Rousseff, porque é sabidamente que o PSD nacional vai estar fechado com Dilma, emprestando seu tempo de televisão, emprestando suas alianças e seu apoio político. Dessa forma, os PCDistas que estão aqui, estejam filiados ao PSD mineiro, tendem, acredito, a migrar para esse novo partido, que é o Mobilização Democrática, que é fruto da fusão do PPS, do Roberto Freire, com o PMN. Dois partidos que buscam se fortalecer nessa fusão antes que essa nova lei fosse aprovada. Vou para o lado do comboio do Gilberto Kassab. Certo. Exatamente. Porque o PSD do Gilberto Kassab ele é fruto de uma insatisfação de políticos em vários partidos. Agora, essa insatisfação chegou no próprio PSD. Por quê? Porque o PSD definiu nacionalmente que apoia o PT, sendo que as bases dele, aqui em Minas Gerais, por exemplo, não apoiam, na sua maioria, provando não apoia... o próprio Exatamente. Provando o próprio veneno. Exatamente. Agora, é importante ressaltar que o PSD em Minas, ele é bem inexpressivo, ele é bem pequeno, né? E ele é maior em São Paulo. Mas são 6 deputados estaduais. Né? Não são pequenos, não, viu? E 8 federais. Né? Mas eu digo assim, em termos de base e militância, não tem. Não parlamentar é um partido parlamentar. Bem fornido. Sim, na verdade, ele tem muitas cadeiras nacionalmente. E qual é o efeito disso, cara? É tempo de televisão. É isso que eles negociam. Mas eu quero lembrar uma coisa importante. Eles acabaram de ganhar o ministério. E para mim não tem jeito. Ganhou o ministério, entra para a base. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Foi assim com o PMDB e está sendo assim com o PSD. Deixa eu só colocar um assunto adjacente aqui a essa discussão aqui. É que eu fico vendo esse quadro político aí, essa polarização de PT, PSDB e tal. Eu fico olhando assim, como é ruim, como é fraca a oposição, né? O que vocês acham? Como é que vocês avaliam a oposição? Em âmbito nacional? Em âmbito nacional. Até porque em Minas não existe. Mas diziam que era bom para ser posição, para acertar a vidraça dos outros, né? Agora, nem isso. Não, eu fico bobo, assim, eu fico olhando como é que é ruim, é fraco o discurso da oposição. Como é que é ruim porque não tem projeto, prática da oposição. Exatamente, não tem projeto. Eu queria ouvir a Carla, eu vi o Orion sobre isso, se concordam comigo ou não, se eu estou enganado com relação a isso. É um jogo político, né, Edberg? Você vê, o próprio senador Aécio Neves saiu outro dia com a proposta de um fim da reeleição. A reeleição, ela é filha do PSDB, ela foi inventada por Fernando Henrique Cardoso durante seu governo. É um tiro no bico do cano, né? Não, mas por que a Aécio fez isso? Para tentar atrair Eduardo Campos, já que ele é 2018, que ele é candidato. Sim. Não tendo uma reeleição, a Aécio não seria candidato à reeleição como presidente, teria o apoio do Eduardo Mas Campos. Falando do Aécio, o Aécio passou todo esse tempo, todos nós aqui sabemos, fazendo críticas muito tímidas, e ele nem falava presidente Dilma, falava o governo federal. Agora ele está até objetivando... Não é da natureza do PSDB fazer oposição. Não, mas agora ele está objetivando, falando, né, a Dilma é culpada da inflação, mas exatamente, a Dilma é isso. Por que isso, Barroso? Porque ele vinha com esse discurso tímido. O diretório do PSDB de São Paulo, que faz um embate mais duro ao PT, exigiu um posicionamento mais aguerrido do Aécio Neves. Do outro lado, apareceu um terceiro candidato, que é o Eduardo Campos, também fazendo críticas pontuais, aliás, pontuais não, genéricas, ao governo, e ele sentiu, portanto, a necessidade. A mídia daqui da região do Sudeste começou a abrir um espaço enorme para o Eduardo Campos, os grandes jornais Rio, São Paulo, abriram um espaço maior para o Eduardo Campos até do que para o próprio Aécio, e eles sentiam, portanto, a necessidade de endurecer o discurso e partir para um embate mais vigoroso ao governo, até para satisfazer também a mídia que está querendo um discurso mais forte da oposição. Mas eu acho ainda assim, né, de uma fragilidade enorme, porque o Aécio está se limitando a dizer da taxa de juros, entendeu? Só fala da inflação. A rigor, não se fala, não existe oposição, porque a oposição quer ser governo. Não tem um projeto, a oposição tem um discurso, mas não tem um projeto. Na verdade, eu concordo com você quando você diz que a oposição é muito fraca e outro dia ainda estávamos fazendo a seguinte análise. Você amarrar uma possível campanha eleitoral a parâmetros que são e podem ser facilmente absorvidos pelo governo, pelo atual governo, é muito complicado. Então, por exemplo, essa é a questão da inflação. Se
a partir de agora, até o ano que vem, a Dilma conseguir resolver e segurar um pouquinho a onda, o discurso do PSDB desaba nesse momento, né? Então, assim, o ideal é que se tenha um parâmetro, um mote de campanha que seja mais seu do que propriedade do outro, né? do adversário político. E isso eu acho que o PSDB ainda não encontrou. Falta projeto? Falta. Mas sempre falta projeto para a oposição. Quando Fernando Henrique Cardoso se reelegeu, faltava projeto para o PT, faltava discurso e projeto para o PT oposição. Entretanto, eles conseguiram, né, ganhar ali muito mais por um momento difícil do Fernando Henrique, né? Ou seja, o projeto da oposição é essa situação. O projeto da oposição é chegar ao poder. Mas só para encerrar aqui esse lado, você há de concordar que a Carta de Recife foi o programa que elegeu o Lula, né? Que botou o Lula no poder. Foi a Carta de Recife. Ali era um programa, era uma proposta de governo, que até agora não apareceu na oposição. Isso é debate maravilhoso. Se a gente poderia até continuar se não tivesse esse limite de tempo de televisão, né? A BH News antecipou o debate, né? Antecipou o debate e um bom debate, né? Então, a BH News, eu pessoalmente também agradeço o Lindenberg, de Viver Brasil, o jornal Tudo, Carla, o jornal O Tempo, Orion, jornal Hoje em Dia, e agradecemos principalmente a você, convidando para o próximo programa daqui uma semana. Até mais.